Boa noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Também uma alegria saber que você, que não é membro da Igreja Batista da Freguesia, mas que ama a Bíblia, ama os valores bíblicos, a pregação da palavra, está nos acessando hoje. Ficamos muito felizes, vocês são muito bem-vindos. Meu nome é Rogério Belan, pastor da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Vamos ver quais são os pedidos de oração que temos para hoje. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus pelo aniversário da Karina Valentim, da Sofia Laura, do Marcelo Torres, também agradecendo pelo aniversário da Fabrícia, uma jovem psicóloga que aceitou a Cristo durante a pandemia e tem estado conosco também. Vamos agradecer a Deus pelo aniversário de casamento da Valéria e do Zé Américo. Vamos estar orando também pela saúde da irmã Leda, da irmã Márcia Menezes, da irmã Rejane, da irmã Marilac e da irmã Ilma, mãe do Gustavo. E vamos estar orando, pedindo a consolação de Deus para a família da Ana. Se você desejar se inscrever para estar presente nas gravações dos cultos de domingo, você pode se inscrever. Nós gravamos os cultos de domingo no sábado às 10 horas. Então você pode se inscrever pelo telefone 32836047, falar com a Kátia, se inscreva e você poderá participar do culto na gravação para os cultos de domingo. Nesse próximo domingo, nós vamos ter a Ceia do Senhor no culto da manhã. Inscreva-se e participe da Ceia do Senhor. Lembre que o número de inscrições é limitado e também que todos os protocolos para prevenir o contágio da Covid-19 estarão sendo feitos. Vamos orar também pelas autoridades, orar pelos profissionais de saúde, pelos missionários e pastores, pelos mais vulneráveis e pelos membros da Igreja Batista da Freguesia. Lembre-se que os nossos oração e ação acontecem na quarta-feira às 19h30, oração e ação estudo bíblico, quinta-feira, oração e ação dos jovens, sexta-feira, oração e ação kids, todos às 19h30. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, o culto matinal e às 19h30, o culto em família. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedir a Deus também a bênção para esse estudo de hoje. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, as nossas limitações. Senhor, abençoa o teu povo nesse tempo de pandemia. Senhor, guarda-nos. E eu quero suplicar que o Senhor me unja com teu Santo Espírito para trazer o estudo e unja os ouvidos daqueles que estão nos ouvindo e também assistindo, Senhor, para que eles tenham entendimento da tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá? Pegue sua Bíblia. Abra, por favor, no Evangelho de João. Nós estamos fazendo o estudo continuado do Evangelho de João. E hoje nós estaremos vendo e estudando João 13, do versículo 31 ao versículo 38. Vamos lá? João 13, a partir do versículo 31. Lembrando que na semana passada, no texto anterior, nós estivemos estudando aquele momento em que Jesus, após lavar os pés dos seus discípulos, dá a eles uma lição de humildade e então indica durante a ceia quem seria o traidor. Indica Judas. E agora, Jesus vai falar sobre um novo mandamento. Então vamos lá, João 13, 31. Quando ele saiu, Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo é imediatamente. E glorificá-lo
glorificá-lo-á imediatamente. É uma forma pouco comum de uso, né, dessa palavra. Versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo, antes que me negues 3 vezes. Muito bem, vamos lá, versículo a versículo. O versículo 31, que é o primeiro deste texto, desta perícope, ele diz o seguinte: quando Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E a gente fica se perguntando, mas como é que foi glorificado Jesus? Como é que foi glorificado Deus quando Jesus apresentou o traidor? E o traidor sai e ele diz que foi glorificado? Sim, porque aquele ali era o princípio do fim. Naquele momento, quando Judas sai e se põe a entregar Jesus, dá início ao processo de prisão, julgamento, crucificação, ressurreição, exaltação. Ali tem início ao processo que iria até o momento da glorificação, quando Jesus, já ressurreto, sobe, é ascendido aos céus. A ascensão de Jesus aos céus. Então, naquele momento, se dava o início da glorificação. Estava estabelecido ou deflagrado aquele processo. O versículo 32, então, nos diz: se Deus foi glorificado nele, em Jesus, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Bom, aí a gente fica pensando, como é que Deus foi glorificado em Jesus ali? Bom, há muitas maneiras de ver isso. Primeiro é que Deus se mostra claramente aos homens através de Jesus. Você vai lembrar que muitas vezes Jesus diz: olha, se você conhece a mim, conhece ao Pai. Se você vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus está apresentando o Pai, glorificando o Pai, dando conhecimento do Pai para a humanidade através de si mesmo. E ele ali está chegando ao ápice da sua obediência ao plano de salvação que Deus havia pensado para com a humanidade. Ele está realmente glorificando o Pai. E aí ele diz: e faço isso imediatamente, porque naquele momento da saída de Judas, da sua traição, está iniciando todo o processo que vai levar até a ressurreição e a ascensão do Senhor glorificado. O versículo 33 vai dizer algo muito bonito, em que Jesus se dirige aos seus discípulos e diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus vai tratar os seus discípulos como filhinhos. Interessante, há várias figuras muito bonitas aqui. Esse termo filhinhos poderia ser muito bem traduzido também como meus filhos queridos, muito queridinhos,
Meus filhos queridinhos, quem é o autor desse evangelho? Lembrem-se que é João. E João, lá em 1 João, nas cartas de João, 1 João, nós vamos ver João usando essa expressão filhinhos várias vezes com relação àqueles que estavam ali à sua volta, a quem ele escrevia as cartas. João certamente estava profundamente influenciado pela maneira como Jesus o havia tratado e havia tratado aos seus companheiros de apostolado. Então, filhinhos é uma forma também muito paternal. Lembre que ali Jesus, à frente daquela refeição pascal, ele estava como o pai pascal, o pai que distribuía, o pai anfitrião daquela casa e daquele grupo que ali estava. Então, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Jesus está preocupado em preparar os seus discípulos para a sua ausência. Tanto a sua ausência com a morte na cruz, a sua ausência temporária, como também para a sua ausência depois que ele retornasse ao céu. Jesus estava preparando aqueles homens para esse momento. E ele previne: buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Alguém pode se perguntar: poxa, mas se ele vai para o céu, a gente não pode ir para o céu? Não, ele está se referindo aqui à questão de ir para o martírio, ir para a cruz, local em que ele morreria para nos salvar, para tomar sobre si os nossos pecados. Só ele pode fazer isso, só ele poderia fazer isso. Então, aqueles homens, por mais que fossem fiéis a ele, por mais que compreendessem que ele era o Messias, não poderiam compartilhar, porque a cruz só Jesus poderia tomá-la. Ok? Versículo 34 agora diz algo interessante. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E aí você pensa: peraí, o que é que há de novo nisso? Porque Jesus já falou em amar muitas vezes nos evangelhos. Essa não é a primeira vez que Jesus fala: olha, que vocês se amem, que haja amor. Não, mas ali está havendo algo novo. Primeiro, é o estabelecimento de como eles deveriam amar. Era o estabelecimento do padrão de amor do crente. Preste atenção. Versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E aí ele diz: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus estabelece um padrão: como eu vos amei. Lembre que Jesus, há minutos atrás, havia lavado os pés dos seus discípulos, havia servido aos seus discípulos, havia amado, como ele mesmo disse, o texto disse, até o fim, até as últimas consequências. No início aqui de João 13, Jesus estabelece o padrão do amor. Assim como eu vos amei. Há uma outra questão interessante a pensar aqui, é que Jesus havia, poucos minutos antes, participado da ceia com os seus discípulos, da ceia naquela festividade judaica. E Jesus, embora essa ênfase não seja dada no Evangelho de João, Jesus também estabelece uma nova aliança, um novo compromisso. Eu vou convidar você a deixar a sua fitinha marcada em João 13 e venha comigo, por favor, a Mateus 26. Volte lá para o primeiro evangelho e nós vamos ver como Jesus estabelece uma nova aliança no seu sangue.
Então, esse amor também está debaixo agora de uma nova aliança, que é a representação fortíssima da graça do Senhor através do derramamento do sangue na cruz, que ali ele estaria derramando na cruz, dali a pouquinho. Então veja aí, Mateus 26, a partir do versículo 26 até o versículo 28, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, quando o Senhor apresenta agora uma novidade, um novo mandamento, ele está estabelecendo o padrão que eles deveriam amar assim como ele os amou. Está estabelecendo esse padrão dentro do momento da nova aliança, que ele havia explanado agora mesmo na refeição com seus discípulos. E aí, no versículo 35, voltando a João 13, ele vai dizer: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando Jesus estabelece um novo padrão, quando Jesus estabelece uma nova aliança, ele está dizendo: olha, vocês serão conhecidos e reconhecidos por este amor, por este padrão de amor, por esta vida nesta nova aliança no meu sangue. Lembre-se que está posto em 2 Coríntios 5,17, que aquele indivíduo que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que se arrependeu dos seus pecados, que agora procura viver uma vida como o Senhor quer que ele viva, uma vida debaixo da nova aliança, uma vida com um amor ao outro, cujo padrão é o amor de Cristo. O que vai acontecer com esse indivíduo? Aqui você vai encontrar em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Há uma novidade de vida, há uma novidade de aliança, há uma novidade de amor. Caminhando no nosso texto de João 13, agora, versículo 36, Jesus é interpelado por Pedro. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou? Não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Interessante, Pedro, sempre impetuoso. Pedro ouviu a palavra de Jesus, ouviu a palavra de um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ouviu aquilo tudo, mas na mente de Pedro, aquele homem que tinha aqueles arroubos emocionais, né, característicos dele, ele só conseguiu pensar assim: peraí, ele está dizendo que vai embora, ele está dizendo que não vai estar mais. Ele não atentou para a profundidade daquelas palavras de Jesus, mas ele só conseguiu ver: eu quero continuar com Jesus, eu não posso ficar privado da presença dele, né? E ele perguntou, e aí Jesus responde: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Claro que ele não está falando de seguir para um lugar propriamente, mas seguir para a missão da morte na cruz, para resgatar toda a humanidade. E aí disse: olha, você mais tarde poderá me seguir, né? Aí não mais se referindo à cruz, mas se referindo ao céu. Um dia, quando Pedro viesse a morrer,
ele certamente iria se encontrar com Jesus no céu, na glória. Versículo 37 diz assim: replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Ok, ele não havia entendido, mas ele teve ali um momento de talvez uma certa arrogância, uma autoconfiança excessiva, né? E ele disse assim: olha, eu vou em qualquer lugar com o Senhor, eu sou capaz de dar minha própria vida. Mas Jesus conhecia as limitações de Pedro. Nós não somos ilimitados, nós não somos infalíveis. Pedro esqueceu aquilo naquele momento. Ele foi talvez até um pouco arrogante. E aí é interessante que Jesus responde assim: darás a vida por mim? Como quem diz assim: Pedro, você não entende que quem está dando a vida sou eu e é por você? E você pensa que você está dando a vida para mim ou por mim? Você acha que tudo isso que está acontecendo aqui não está acontecendo porque eu desejei que tudo isso acontecesse? Eu estou entregando a minha vida? E aí ele vai dizer a Pedro: em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pedro ali tem uma previsão do Senhor quanto àquilo que aconteceria lá no pátio de Caifás, né? Naquele pátio lá com Anás, Caifás, quando ele nega Jesus 3 vezes e o galo então canta, e Pedro lembra deste momento que Jesus falara essa frase para ele. Não vamos terminar esse texto sem lembrar que Pedro, embora tenha negado Jesus ali, Pedro foi um homem bastante corajoso. Ele esteve tentando proteger Jesus na hora da sua prisão, lá no Getsêmani. Nós sabemos que ele se colocou numa situação de risco de morte, até fazendo um gesto brusco e cortando a orelha de Malco. Lembra dessa parte da história? E que, embora ele tenha negado Jesus ali no pátio do sacerdote, ele estava ali certamente procurando uma forma de salvar Jesus, de livrar Jesus. E ele só negou ali naquele lugar porque ele era o único apóstolo que estava ali. Ele foi bastante corajoso ainda assim. No final do Evangelho de João, Jesus, de forma muito carinhosa, ele vai restaurar a Pedro. Só para a gente lembrar disso, lá no finalzinho, venha comigo, por favor, até o versículo 19 do capítulo 21, que nós vamos ver Pedro ali conversando com Jesus, e Jesus vai perguntar se ele o ama por 3 vezes. Vocês lembram desse texto? Nós vamos chegar lá, mas a questão, eu queria chamar apenas a atenção para o versículo 19 do capítulo 21, que diz: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Pedro vai terminar a sua vida morrendo por Cristo, morrendo pela fé. Ele foi corajoso e, na realidade, nós percebemos que ele entendeu finalmente a importância daquele novo mandamento: amar ao próximo, amar aos outros como Cristo amou. Cristo amou tanto que morreu pelos homens. Pedro amou tanto que morreu pela fé, morreu pelos homens, né? Claro, não como filho de Deus, não como uma missão salvífica, mas corajosamente ele glorificou ao Senhor com a sua morte. Ok, vamos então na próxima semana continuar com um dos textos mais lindos da Bíblia, que é o capítulo 14 de João, quando Jesus se põe a confortar os seus discípulos diante da sua iminente crucificação. Vai ser muito bom e eu convido você a estarmos juntos de novo
na próxima quarta-feira, estudando o Evangelho de João, a partir do versículo 1 do capítulo 14 deste Evangelho. Nós vamos orar agora, nós vamos pedir a Deus por todos esses pedidos que nós lembramos no início do nosso programa, e eu convido você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua bondade, muito obrigado pela tua palavra, que fala de forma tão profunda, tão carinhosa aos nossos corações, à nossa mente. Que coisa linda ver ali Jesus nos chamando a todos de filhinhos, filhinhos queridos. Muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Pai de amor, quero suplicar que o Senhor abençoe os aniversariantes, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão doentes e que o Senhor alivie, Senhor, o seu desconforto, as suas dores, que possam encontrar cura. Senhor, conforta aqueles que perderam seus entes queridos, eu te peço. Peço que o Senhor abençoe os nossos governantes, Pai. Tem misericórdia dos nossos governantes. Senhor Deus, eu te suplico que o Senhor encoraje, que o Senhor sustente, que o Senhor fortaleça, dê sabedoria aos bons governantes. E eu suplico que o Senhor ou modifique aqueles que são maus governantes, ou, Senhor, retire-os das situações de poder. Senhor Deus, abençoe, eu te peço, os profissionais de saúde, os pastores, os missionários que têm cuidado das suas ovelhas em todos os lugares do mundo. Cuida deles, Senhor. Abençoa, Senhor, eu te peço, aqueles que são mais vulneráveis também. E eu, Senhor, me entrego completamente nas suas mãos, suplicando todos os dias as bênçãos sobre esses todos que nos assistem. Que essas famílias aqui representadas sejam ricamente abençoadas. Tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos nos ver amanhã, quinta-feira, às 19h30, no Oração e Ação dos Jovens. Vamos nos encontrar, então, amanhã. Até lá.